Bem-vindo ao canal O Poder da Força Interior, um canal ao serviço do caminho da autorrealização e da legião dos cognoscentes. O objetivo deste canal é devolver-lhe o conhecimento de como recuperar o seu poder e lhe demonstrar que este está dependente da sua força interior. Com a informação que vai receber neste canal, você pode recuperar o seu poder, mas recuperar mesmo, solidamente. E a maneira que lhe propomos aqui não é melhor do que as outras abordagens, só o fazemos de outra maneira. Propomos 7 passos para recuperar a sua força interior e usamos para tal recursos da inteligência espiritual e do coaching transformacional. Vamos abordar neste vídeo o segundo passo, que é confiar em Deus. Este é sem dúvida um passo enorme, pois teremos de aprender a confiar em Deus, abrir mão do nosso medo visceral ancestral. Este é o passo-chave para podermos ter efetivamente uma verdadeira amizade com Deus. Só aprenderemos a confiar quando não tivermos de o fazer. Aparentemente e racionalmente, é um conceito que temos de o explorar profundamente para o entender, pois não o entendemos à primeira. Vejamos então. Se Deus não precisar de nós para nada, nem pretender nada de nós, como nos ensinaram que assim era, Deus terá de confiar em nós para alguma coisa? Decididamente não. Então, o mais elevado nível de confiança é não ter de confiar. Mas como podemos nós chegar ao ponto de não precisarmos nada de Deus, nem nada pretendermos de Deus, quando toda a nossa programação nos indica o contrário? Basta que compreendamos que já alcançamos esse ponto, que já possuímos tudo aquilo que necessitamos, que Deus já respondeu às nossas perguntas, mesmo antes de as fazermos, e que, dessa perspectiva, as perguntas são desnecessárias, porque já temos as respostas. Esta é a autorrealização no seu melhor. O paradoxo é que pensamos que não sabemos que já temos as respostas. É somente uma questão de percepção, de confiança. E a percepção de uma necessidade gera essa necessidade, ou a ilusão dessa necessidade. Mas se pensarmos que Deus satisfará todas as nossas necessidades, abandonaremos essa ilusão. Esse é o maior desafio da autorrealização. É por isso que a fé é tão importante. Se acreditamos que todas as nossas necessidades serão sempre satisfeitas, então, tecnicamente, não teremos necessidades. E esta é a verdade. E tornar-se-á a nossa experiência. Assim, a nossa fé será justificada. E a única coisa que fizemos foi alterar a nossa percepção e confiarmos nela. Mas, atenção, nem sempre o que esperamos é aquilo que recebemos. Porquê? Porque o ego faz com que criemos demasiadas expectativas e nós devíamos viver além das expectativas. Não esperar nem desejar nada além daquilo que recebemos, pois a um determinado nível deveríamos saber que efetivamente confiamos, já temos tudo, mesmo que ainda não se tenha manifestado na nossa realidade. Por isso, quando verdadeiramente confiamos, aceitamos alegremente, seja o que for, que se receba em cada momento em particular. Saber interiormente que tudo é perfeito tal como acontece, que a vida, que não é mais do que Deus, é a perfeição. E nessas circunstâncias não é necessário confiar, pois a confiança tornou-se uma certeza. Existem 3 graus de consciência em torno de todas as coisas. São elas a esperança, a crença e a certeza. Temos uma esperança sobre qualquer coisa, fazemos votos para que seja verdadeira ou para que aconteça, mas não estamos seguros em nenhum dos sentidos da palavra. Quando temos uma crença sobre qualquer coisa, julgamos que é verdadeira ou que acontecerá. Não estamos seguros, mas julgamos que sim. E persistiremos nessa convicção, a não ser que qualquer coisa em contrário se atravesse na nossa realidade. Quando temos uma certeza sobre qualquer coisa, estamos seguros que é verdadeira ou que acontecerá. Estamos seguros em todos os sentidos da palavra e continuaremos a estar seguros mesmo que qualquer coisa em contrário se atravesse nessa realidade.
não faremos juízos com base nas aparências, porque sabemos a verdade. E assim aprenderemos a confiar em Deus quando soubermos que não precisamos de confiar nele. Teremos alcançado a certeza de que a coisa perfeita acontecerá e tornamos-nos iniciados no caminho da autorrealização. Não a certeza da ocorrência de determinada coisa, mas da ocorrência da coisa perfeita. Não a certeza da ocorrência da coisa que preferimos, mas da ocorrência da coisa perfeita. Deu para entender? E à medida que nos transformamos em co-criadores, autorrealizados, as duas coisas fundem-se numa só. Aquilo que ocorre é aquilo que preferimos. E é o facto de preferirmos aquilo que ocorre que torna essa ocorrência perfeita. Estaremos então a aceitar plenamente a vida, a aceitar plenamente Deus, a aceitar plenamente a autorrealização em Deus. Não como uma resignação, mas como uma aceitação consciente. Um iniciado, co-criador, prefere sempre aquilo que ocorre. Portanto, também cada um de nós será mestre quando preferirmos sempre aquilo que ocorre. E um dos maiores segredos do caminho da autorrealização é que devemos ter intenções concretas, mas não expectativas e muito menos exigências. Não devemos tornar-nos dependentes de um resultado em particular. Devemos sim promover as nossas dependências a preferências e as nossas preferências a aceitações. É esse o caminho para a autorrealização. É esse o caminho para se tornar um mestre co-criador. Devemos ter sempre presente que no universo de Deus tudo é perfeito, tal como Deus. O azar não existe, nada acontece por acidente, não há coincidências e Deus não comete erros. Mesmo quando as coisas não parecem perfeitas, e nessa situação em particular, sempre que isso acontece, trata-se de um sinal seguro de que existe uma importante lição a aprender. Devemos estar gratos pelas piores coisas que nos acontecem, pois a gratidão é a forma mais rápida de cura. Pois aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo pelo qual agradecemos pode servir-nos como inicialmente pretendido, pois Deus não nos envia senão anjos e não nos deu senão milagres. Cada acontecimento da vida é um milagre, tal como a própria vida. A vida foi concebida para fornecer à nossa alma os instrumentos perfeitos, as circunstâncias perfeitas, as condições perfeitas para compreendermos e experimentarmos, proclamarmos e afirmarmos, cumprirmos e alcançarmos quem realmente somos. Assim não devemos julgar nem condenar. Amemos os nossos inimigos, rezemos por aqueles que nos perseguem e aceitemos cada momento e circunstância da vida como um tesouro, uma dádiva perfeita de um Criador perfeito. Devemos procurar resultados e efeitos, mas não os exigir, pois a intenção do Criador é permitir a todas as pessoas que escolham os seus próprios resultados, que co-criem e experimentem a sua própria realidade. A história de cada um de nós é um registro daquilo que pretendemos e aquilo que cada um de nós pretende. É aquilo que o Criador pretende, já que não existe separação entre Deus e nós. Também não pode existir separação na unidade. Ao nível da alma, aquilo que sempre pretendemos foi produzir um resultado que seja um reflexo perfeito do nosso atual estado de evolução, de modo que possamos experimentar quem realmente somos. Esse é talvez o resultado perfeitamente adequado a facilitar a nossa ascensão ao próximo estado mais elevado, de modo que possamos tornar-nos em quem procuramos ser. Mestres co-criadores. Devemos ter sempre presente que o propósito da vida é recriarmos-nos à imagem da mais magnífica versão, da mais magnífica visão jamais tivemos sobre quem nós somos. Para tornarmos um mestre co-criador autorrealizado, é necessário saber e conhecer os 3 níveis de experiência. São elas a superconsciência, a consciência e a subconsciência. O nível da superconsciência é a área da experiência na qual conhecemos e criamos a nossa realidade em plena consciência daquilo que fazemos. O nível da alma, que é o nível da alma,
A maior parte das pessoas não estão conscientes das suas intenções superconscientes. As suas alineações não o permitem. O nível consciente é a área da experiência na qual conhecemos e criamos a nossa realidade com alguma consciência daquilo que fazemos. O grau da consciência depende do nosso nível de consciência. Trata-se de um nível físico. Quando nos empenhamos no caminho espiritual da autorrealização, avançamos pela vida procurando sempre elevar a nossa consciência ou alargar a nossa experiência da realidade física, de modo a incluir e abranger uma realidade maior que sabemos que existe e está disponível para nós. O nível subconsciente é a área da experiência na qual não conhecemos nem criamos conscientemente a nossa realidade. Fazemos subconscientemente, ou seja, com pouca consciência daquilo que fazemos ou da razão pela qual o fazemos. Não se trata de um mau nível de experiência, pelo que não devemos condená-lo. É uma dádiva, um nível em que as coisas ocorrem automaticamente, tais como o crescimento do cabelo, o pestanejar, o bater do coração, etc. É também um nível em que podemos encontrar uma solução instantânea para um problema. No entanto, se não estivermos conscientes dos aspectos da nossa vida que escolhemos criar automaticamente, podemos imaginar ou ter a impressão que somos o efeito da vida e não a causa da mesma, podendo ir ao extremo de nos considerarmos uma vítima da vida, como acontece a tanta gente. Assim, é importante que tenhamos a consciência daquilo sobre o qual decidimos ou não ter consciência. Existem, no entanto, formas de estabelecer simultaneamente as mesmas intenções aos níveis consciente, supraconsciente e subconsciente. A essa consciência de 3 níveis em simultâneo podemos chamar supraconsciência. Algumas pessoas chamam consciência elevada ou crística. Os yogis chamam autoconhecimento e nós chamamos autorrealização. Trata-se de uma consciência inteiramente integrada. Quando alcançamos esse nível, seremos inteiramente criativos. Os 3 níveis de consciência fundem-se num só. Teremos todas as coisas ao mesmo tempo. Na verdade, é mais do que isso. Porque neste nível, como em todas as coisas, o todo é maior do que a soma das partes. A supraconsciência não é apenas uma fusão entre supraconsciência, consciência e subconsciência. É aquilo que acontece quando estes 3 níveis são misturados e depois transcendidos. Avançaremos então para a pura existência. Essa existência é a nossa fonte última de criação, o nosso último desafio. Por isso é que para uma pessoa de consciência elevada, os resultados e os efeitos são sempre pretendidos e nunca imprevistos, pois o grau de imprevisibilidade de um resultado é um indicativo direto do nível de consciência no qual percepcionamos uma experiência. Assim, um mestre co-criador, autorrealizado, é alguém que aceita sempre os resultados, mesmo quando estes não parecem favoráveis, porque sabe que a determinado nível deve tê-los pretendido. E é por isso que o mestre co-criador, na autorrealização, vê a perfeição em todas as coisas. Aquilo que o mestre nem sempre vê é o nível a que pretende o resultado. Contudo, não tem dúvidas de que a determinado nível ele é o responsável por todos esses resultados. Por essa razão, o mestre autorrealizado nunca julga outra pessoa, lugar ou coisa. O mestre sabe que é responsável pela ocorrência, tem consciência de que a determinado nível criou aquilo que está a viver. E também sabe que a condenação não faz parte desse processo. Ao condenarmos qualquer coisa, estamos a imobilizá-la. E a que resistimos, persiste. E que todos estamos sempre no lugar perfeito, senão não estaríamos onde estamos. E para evoluirmos, não necessitamos de mais nada além daquilo que temos. E vivemos neste preciso instante. E se não necessitamos de nada, não temos de confiar em Deus. E quando não temos de confiar em Deus, é quando podemos, na realidade, fazê-lo. Porque confiar significa, então, não ser obrigado a obter um resultado particular, mas antes alcançar a certeza de que todos os resultados, sejam eles quais forem,
concorrem para o nosso mais elevado bem. E o mais interessante disto é que o facto de não necessitarmos de determinado resultado liberta a mente subconsciente de todos os pensamentos dos comos sobre o porquê de não conseguirmos obter determinado resultado, o que, por sua vez, abre o caminho para o resultado particular que foi conscientemente pretendido. Assim, passaremos a conseguir colocar mais coisas ao nível automático. Quando assumimos um desafio, partimos automaticamente do princípio de que as coisas correrão bem. Quando enfrentamos uma dificuldade, saberemos automaticamente que será resolvida e, portanto, não precisamos estar focados naquilo. Quando deparamos com um problema, compreendemos que já foi selecionado por nós automaticamente. Somos nós que criamos esses resultados subconscientemente. Esse é o segredo por trás da cocriação. As coisas começam a acontecer automaticamente, aparentemente sem qualquer esforço da nossa parte. A vida começa a funcionar. As coisas vêm até nós sem precisarmos de as procurar. Esta mudança ocorre sem esforço consciente. Todos os pensamentos negativos, derrotistas e depreciativos sobre quem realmente somos e sobre aquilo que podemos ser, fazer e ter, serão subconscientemente eliminados, tal como foram subconscientemente adquiridos. Jamais saberemos como e quando adquirimos tais ideias. E não saberemos como as abandonamos. Simplesmente deixaram de ter significado para nós. A nossa vida mudará simplesmente e repentinamente. O intervalo de tempo entre a formulação de um pensamento e pensamento consciente e a sua manifestação na nossa realidade tornar-se-á cada vez mais curta e acabará por desaparecer completamente e então ser-nos-á possível criar resultados instantaneamente. É a mestria do co-criador autorrealizado. Na verdade, não estamos sequer a criar resultados, mas simplesmente a compreender que esses resultados já existem. Já foi tudo criado neste universo e nós estaremos a viver o resultado que fomos capazes de escolher, de acordo com as nossas compreensão, percepção e autoconhecimento. Pois o tempo, como compreendemos, não existe. Existe apenas o momento eterno do agora. Todas as coisas que acontecem e acontecerão estão a ocorrer neste preciso momento. Cada resultado possível já foi programado. Vivemos o resultado que produzimos em função das nossas escolhas, como num programa de computador. No jogo de computador, todas as jogadas do computador existem previamente. O resultado que obtivemos depende da jogada que fizermos. Um dos mais poderosos instrumentos é a nossa amizade com Deus. E uma das mais poderosas ferramentas é confiar em Deus. Confiar sem hesitação. Mas, posteriormente, a nossa confiança absoluta em Deus é não ser necessário termos confiança. Simplesmente a certeza, o saber. Para entender melhor, vejam por outra ótica o porquê confiar em Deus. Vejamos por aqui. Se você confiar na sua própria força, tem toda a razão para estar apreensivo, ou apreensiva, ansiosa e amedrontado. O que você pode verdadeiramente predizer ou controlar? O que há em si em que possa contar? O que lhe daria a capacidade de estar ciente de todas as facetas de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? O que há em si que lhe dê o reconhecimento da solução certa e da garantia que tudo será realizado? Por si mesmo não pode fazer nenhuma destas coisas. Acreditar que pode é depositar a sua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo, a ansiedade e a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar a sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar a sua fé na força e sentir-se fraco? Deus, ou outro nome pelo qual chamemos esse poder, é a nossa segurança em qualquer circunstância. O seu eu interior fala por ele, em todas as situações e em cada aspecto de todas as situações, dizendo-lhe exatamente
o que fazer para invocar a sua força e a sua proteção. Não há nenhuma exceção, porque em Deus não há exceções. É óbvio que qualquer situação que lhe cause preocupação está associado com sentimentos de inadequação, pois de outro modo você acreditaria que podia lidar com a situação com sucesso. Não é acreditando em si mesmo, ou melhor, no seu ego, que ganhará confiança, mas a força de Deus em si tem sucesso em todas as coisas. O reconhecimento da sua própria fragilidade é um passo necessário na sua percepção errada sobre a sua relação com Deus, mas dificilmente seria suficiente para lhe dar a confiança que necessita e à qual tem direito. Também tem de ganhar consciência de que a confiança na sua força real é inteiramente justificada, sob todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Faça uma reflexão sobre isto. É da máxima importância para si que entenda este conceito, pois neste mundo você acredita que é sustentado por tudo, menos por Deus. A sua fé é colocada em símbolos ilusórios, insanos, triviais, tais como drogas, dinheiro, influências, prestígio, ser admirado, conhecer as pessoas certas e uma lista infindável de formas do nada que dotamos com poderes mágicos. Todas essas coisas são apreciadas para assegurar uma identificação com o ego. São cantos de louvor ao ego. Não ponha a sua fé no que não tem valor. Isto não o vai sustentar. Só a confiança em Deus o protegerá em todas as circunstâncias. Essa confiança fará com que você saia de todas as provações ou o elevará acima de todas as dificuldades e de todos os perigos percebidos neste mundo, e será transportado ou transportada a um clima de perfeita paz e segurança. Não ponha a sua confiança em ilusões, pois elas vão falhar. Ponha a sua confiança no amor de Deus dentro de si, eterno, imutável e para sempre infalível. Essa é a resposta para todo aquele que está a fazer o caminho da autorrealização. Com o poder da força interior dentro de si, pode resolver todas as aparentes dificuldades sem esforço e com confiança segura. Para darmos continuidade ao tema, no próximo vídeo vamos falar ou vamos abordar do terceiro passo, que é amar Deus. Até lá, grato pela sua atenção, seja abençoado pela lei do 1 e não se esqueça, você nasceu original, não viva cópia. Até sempre.